Oi, gente, bem-vindos ao Fala Mais, um videocast do Grupo Fala. Nesse espaço, como vocês já sabem, o nosso objetivo é debater temas relacionados à comunicação, à autoridade e reputação de marcas. Pessoal, e anotem por aí, os nossos encontros, eles acontecem às terças-feiras, 7h30 da manhã. A gente está no YouTube e no Spotify. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar alguma sugestão, manda uma mensagem pra gente, acompanha a gente nas nossas redes sociais, vai ser um prazer auxiliá-los. Segundo os dados da Abracom, o mercado de comunicação aqui no Brasil deve crescer entre 15% e 20% no ano de 2023. No meio de tantos fornecedores, são 16 mil agências, né, Ká? Ativas no Brasil. Ativas no Brasil. No meio de tantos fornecedores, vocês imaginam como é difícil uma marca escolher da melhor maneira o fornecedor ideal para ela em determinado momento. Então, para isso, hoje a gente vai receber aqui no Fala Mais a Ká Morandi, fundadora e CEO da Bidan, para trocar um pouquinho de ideia com a gente sobre o tema. Bem-vinda, Ká. Obrigada, estou muito feliz com o convite, estar aqui com vocês hoje. E vai ser importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que a gente já estava aqui num papo sobre isso um pouquinho antes. O mercado mudou, né? Eu acho que nos últimos anos, né, a gente tinha o costume, as marcas tinham o costume de comprar publicidade. E aí, hoje em dia, com o digital, com a tecnologia, né, com um número maior de concorrência no mercado para todos os segmentos, tem muita possibilidade de mercado, né? Muita. E muitos serviços diferentes. Então, não se compra mais só publicidade, né? Se compra CRM, se compra BI, se compra comunicação, se compra PR. Então, e fora essas diversidades que a gente tem de serviços, a gente tem diversidade de estrutura, de experiência, de cases, e isso também é um ponto super importante na hora de encontrar um novo fornecedor. Perfeito. Então, a gente vai direto ao ponto aqui, tá? Quais são os maiores erros, né, que as marcas cometem quando elas resolvem abrir um processo de concorrência, né? Porque a gente sabe que é um processo que não é tão leve, né? Existem alguns erros no meio do caminho e que se esses erros eles não são organizados antes de um contrato assinado, isso vai se perpetuar. O erro, na verdade, não é no contrato. O erro é justamente antes do contrato, né? E concorrência tem sido um tema assim muito recorrente, de muita discussão, tanto para marcas como para agências. Para marcas, porque aquela dificuldade de encontrar um fornecedor o tempo todo é uma alta rotatividade, parece que a agência não está entregando o que ela se propôs, a agência também não está conseguindo o retorno da marca para entregar os projetos, vira aquele problema de comunicação mesmo. Total. Entre as duas ali, né, na questão de atendimento. Mas tem alguns erros que eu acho que acontecem para que essas relações não sejam tão produtivas e tão longas como deveriam ser, na verdade, né? Porque é muito melhor a gente ter um parceiro que caminhe uma boa etapa com a gente na jornada, né? Do que a gente tá fazendo essa ruptura a cada 6 meses ou a cada 1 ano, porque falando de estratégias... E tá comum, né? Os contratos estão cada vez mais curtos. Porque as pessoas já começam acreditando que não vai dar certo, né? Então... Eu sempre falo, qual é a chance de um projeto dar certo em 6 meses? Totalmente. Não dá, né? A gente não está falando de um produto simples, a gente está falando de uma estratégia de comunicação, de posicionamento e de negócio, né? No final da conta, a gente está falando sobre receita nas marcas, né? E o marketing e comunicação ele tem esse papel dentro das empresas, então as relações elas precisam ser mais consistentes e mais a longo prazo. Mas os erros, né? Voltando assim ao ponto inicial... Posso então até fazer uma outra pergunta que aí você consegue complementar? A gente está falando aqui de não só de PR, né? A gente está falando de comunicação como um todo, né? Social media, conteúdo, é o próprio marketing. Então, isso é algo que é geral. Inbound, lançamento de produto, réguas de comunicação, comunicação interna, endomarketing, employer branding. A gente está falando sobre qualquer serviço dentro de um território de comunicação, marketing e tecnologia, né? Que é o que a gente fala muito assim na Bidan, são esses 3 territórios que tem diversos serviços aí dentro, né? Mas acho que o primeiro ponto, né, é definir meta de negócio, né? O que eu quero com esse projeto, né? Então, é ter uma clareza sobre o meu business, né, sobre o que eu entrego como produto, como serviço, qual é o meu posicionamento no mercado, né? E aí, com essa clareza de quem eu sou como negócio, eu consigo passar uma mensagem melhor para quem eu quero contratar, que é um terceiro, que é um fornecedor, que eu tenho que passar a mensagem correta, né? Ele não está no dia a dia da minha empresa, então ele precisa ter isso com mais clareza mesmo, né? E definir meta, né? Então, tipo, para que eu estou fazendo isso?
né? Para onde que eu tô indo? Qual é o meu objetivo com o lançamento desse produto? Qual é o objetivo de fazer uma campanha de incentivo de vendas para, sei lá, para meus representantes ou internamente? Qual é o meu objetivo de mudar o posicionamento da minha marca, né? Então, tipo, ter essa clareza um pouco maior. Então, eu acho que um bom briefing, ele parte com isso. Então, o primeiro erro quer dizer, o primeiro acerto, né, para não errar, é fazer um bom briefing. E o briefing precisa dessas clarezas. E também, eu acho que a gente está falando sobre isso, né? Budget na mesa, né? Se eu quero chegar em algum lugar, obviamente, né, a gente, como negócios todos aqui, a gente precisa de dinheiro para movimentar as coisas, né? E é uma questão das marcas que elas escondem, né, os orçamentos. E a gente precisa saber disso, né? Porque é o orçamento que vai dizer a velocidade e a qualidade da entrega e a proporção dessa entrega, né? Então, esconder faz com que você possa escolher uma agência com uma estrutura super pequena para fazer uma entrega pequena, com pequeno alcance, como eu posso ter uma grande agência que vai fazer disso uma grande campanha, explorar muito mais mídia, ter um criativo muito mais incrível de impacto, né? Sim, então, não avaliar dinheiros, né? Se o dinheiro está ali na mesa, eu já sei quanto que eu vou gastar, a gente sempre sabe esse quanto não é que a gente tem. o ponto principal para uma escolha, né? Exatamente. Então, tipo, coloca na mesa que isso vai balizar qual é a estrutura de agências que você vai estar comparando no final das contas, porque senão o que você vai avaliar no final? O preço? Não dá para avaliar por preço, né? E aí eu acho que um outro ponto que tem nos erros, eu acho que está muito atrelado a pessoas. E como as organizações estão hoje, não só dentro das estruturas de marketing, mas acho que em todas as estruturas, as pessoas estão muito atarefadas. Com muitas tarefas para serem feitas. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Estou falando de agência, estou falando de marca, estou falando de finanças, estou falando de compras, né? Tá todo mundo, tipo assim, com mais tarefas do que pode executar, né? Os times estão muito enxutos, né? Então, as pessoas estão com mais atividades, têm metas para cumprir. Aí, por exemplo, dentro de uma concorrência, né? Um time de marketing tem milhões de coisas para serem feitas durante o dia. E aí chega o diretor, chega o gerente, então, vamos contratar aqui 2 novas agências, abre o processo de concorrência. Né? Não é uma tarefa, é uma demanda altamente estratégica, né, desse parceiro. A gente está falando ali, tipo, de qualquer dinheiro que seja, né? Pode ser 5 mil reais, pode ser 5 milhões de reais, não importa, porque do tamanho da proporção da empresa, aquele dinheiro tem muita importância. Então, não dá para fazer esse processo de qualquer maneira. E aí, as pessoas, dentro de milhões de tarefas, elas fazem como dá esse processo de concorrência. Né? Pesquisam como dá, falam com quem dá, tem um deadline para cumprir. Super curto, que normalmente, né? Então, tipo assim, quem mais ou menos eu conseguir negociar e que parece ter uma proposta mais aderente, vai você mesmo, porque, tipo, eu preciso resolver o problema. Que aí o problema que eles têm como resolver é contratar a agência. Não contratar a agência certa para a meta que tem que estar sendo cumprida em algum período de tempo, né? Cá, a Bidana existe desde 2020. Abrimos a pandemia. Então, vocês já, né, durante esses últimos anos, vocês já devem ter tido contato com empresas desde startups pequenas e que não tinham um time de comunicação super estruturado, até as enormes, com várias pessoas ali dentro olhando para a área de comunicação. Porque, normalmente, as pessoas acham que, putz, os problemas de uma startup ou os problemas de uma grande companhia são totalmente diferentes. E não, né? A gente estava conversando ali nos bastidores e não é por conta de maior ou menor, mas né, um time maior ou também um time mais enxuto, os problemas acabam sendo os mesmos, né? Sempre são os mesmos, assim. E isso é uma coisa que a gente aprendeu também na prática. Que eu também, quando não trabalhava diretamente com isso, eu achava assim, sei lá, o problema de uma mega empresa internacional é completamente diferente de uma startup que está começando agora. Muitas vezes não é. O desafio é o mesmo, a diferença é mais histórico, mais dinheiro ou mais experiência, sabe? E também não é sobre isso. Às vezes a gente pega, por exemplo, para a gestão de algumas concorrências de grandes marcas com verbas super limitadas, como a gente pega pequenos negócios que estão realmente fazendo uma aposta muito grande ali num projeto de marketing e estão investindo um dinheiro significativo, né? Então, é também balizar e encontrar quais parceiros são mais aderentes para aquele nível de maturidade. Exato. Né? Porque tem um histórico que faz parte e tem também, não só o histórico, mas a maturidade do business, né? Então, às vezes, as grandes marcas, por mais que elas estão, sei lá, 70 anos no mercado, o time de marketing
rodou o ano passado e, tipo, todo mundo é novo e ninguém sabe o que tá fazendo ainda. Como tem empresas menores em que tem um time de marketing que tá ali há 5 anos, amadurecendo o processo, tipo assim, nossa, agora a gente tá no momento de investimento. Então, no final das contas, é sobre pessoas, que a gente sempre fala, né? Não é sobre, tipo, um negócio ser maior ou menor que o outro, uma verba ser diferente da outra, mas... e eu acho que esse é o cuidado que a gente tem na Bidano. E eu acho que o grande ponto, assim, que eu gosto pra caramba da Bidano é que, às vezes, o outro lado não precisa ter essas respostas. Vocês ajudam, né, o time de marketing a entender o que espera, por que espera, budget, estrutura que a gente precisa para vocês fazerem realmente esse match, né, com a agência ideal. Vocês conseguem entregar de ponta a ponta, né? Exatamente. Hoje o que a gente faz a gente recebe um briefing ou uma RFP, então a marca procura a gente para encontrar esse fornecedor mais aderente para ela no mercado. E ela não tem clareza, né? A gente vai ler o que ela entrega pra gente, assim, E vocês entendem, né? Não dá, tipo assim, porque o que você tá me dando de informação não me ajuda a definir qual é o melhor parceiro para você mesmo, né? O briefing é muito aberto ou muito evasivo, não tem uma verba definida, então é isso que eu falo assim, poxa, eu posso te apresentar uma mega, uma pequena, mas tipo assim, né? Pra gente é indiferente. A ideia é encontrar o parceiro certo, mas tipo, a gente entra nesse processo com as marcas e geralmente o que a gente faz? A gente pega, e aí a gente tem um time, né? Hoje na Bidano, nós somos 14 mulheres, né? E a gente olha para esse material e a gente faz o debriefing com a marca primeiro. Tá. Antes de ir para o mercado, antes de montar o shortlist de agência, antes de qualquer coisa. Então, a gente alinha de fato o briefing, a gente chega no denominador comum com essa marca de entender qual é o escopo, qual é a volumetria, qual é a meta, qual é o budget e qual é o perfil de agência também, porque algumas marcas hoje já têm, tipo, outras questões na contratação. Então, tipo, além da expertise, por exemplo, sou uma empresa de varejo, quero alguém que tenha uma expertise no varejo. Sou uma empresa de tecnologia, quero uma agência com expertise em tecnologia. Enfim, então tem essas variáveis, mas tem algumas questões já de fit cultural. Então, eu quero uma agência que tenha 40% de mulheres na liderança. Olhando para valores também. Então, a gente faz essas nuances também para fazer a classificação de quais as agências a gente vai convidar para o processo. Perfeito. Né? Então, o que a gente não faz é, tipo, recebemos um briefing e lançamos, por exemplo, um leilão no mercado para receber várias propostas. Não, a gente vai entender isso e a gente vai montar um shortlist. Olha, no mercado hoje a gente tem, sei lá, 5 agências que cumprem todos os critérios aqui técnicos e financeiros que você precisa. Então, a tua avaliação, ela já, tipo assim, já encurtamos todo o teu caminho de busca, de procura. O budget não vai ser uma questão, porque tá todo mundo ali com estrutura que atende aquele valor ali também, com as expertises que você precisa. Qual que é o nosso papel aí de gerenciar o cronograma dessa concorrência? Garantir uma boa entrega técnica e que as agências tenham as informações necessárias para construir boas propostas para apresentar. Né? Então, a avaliação da marca com o nosso suporte, ela é sobre, tipo, técnica ou criativa, né, em alguns casos, né? Mas, tipo, é sobre isso, não é sobre dinheiro, não é mais sobre estrutura, né? Não é mais sobre isso, é realmente, tipo assim, olhar com um olhar já mais crítico e técnico realmente para aquela escolha, né? Então, e aí a Bidano fica até onde? Até o fechamento do contrato. Tá. Então, a gente, tipo assim, vai até a negociação. Então, fazemos toda a parte de RFP, realmente. Isso sem custo para as marcas, que eu acho que é um ponto bem importante, né? Hoje, a gente não cobra para as marcas para fazer isso, porque o nosso processo de remuneração é totalmente focado em agências. Porque daí a gente entra num papo de agências, que agências não têm comercial, então a gente entra ali como um custo de aquisição para elas, e faz todo sentido elas remunerarem a gente e não as marcas nesse processo. Mas a gente faz toda a parte de briefing, a gente faz toda a organização de busca de fornecedores no mercado e qualificação dessas agências também. Então, não é qualquer agência que a gente coloca na concorrência, elas têm um processo com a gente para ser qualificado. E a gente faz o cronograma, gerencia todo o debriefing, toda a comunicação da concorrência. Então, a marca só conversa com a gente, e a gente que conversa com todas as agências, organiza, arruma material, arruma tudo que precisa ali para acontecer, organiza as agendas, organiza as datas de apresentação dessas propostas, e aí a marca, no final, a gente é isento também na escolha, então a gente não vai dizer assim, você tem que ficar com tal agência. O que a gente garante você está falando com as melhores agências. Quem você vai escolher é uma decisão sua e do seu time. Né? E aí, tipo, a gente vai seguir com tal agência. Preciso de ajuda agora no jurídico, preciso de ajuda agora para fazer uma negociação melhor, aí a gente faz essa ponte, tipo, ali com compras ou com marketing, para, tipo, viabilizar o projeto de fato ali no final.
Aí depois segue o contrato com a agência normalmente, a gente entrega. O que a gente faz depois é um NPS, né? Então, a gente faz um NPS nos primeiros 3 meses e depois nos 6 meses para validar se a agência está fazendo uma boa entrega. Perfeito. Então, tipo, a agência, de fato, entregou o que a gente tinha comprometido nos primeiros 3 meses, está entregando os primeiros resultados, como é que está o atendimento, como é que está o relacionamento na prática, para que a gente tenha um controle de que essa agência, tipo, é um bom parceiro para a gente continuar na base de vocês, Exato, né? porque se não está fazendo a entrega, a gente vai conversar com a agência. Porque, claro, quando a gente tem algumas reclamações de agência, que é muito raro hoje, mas a gente também vai conversar com a agência e com o cliente para entender, né? Porque às vezes a culpa não é da agência, né? Porque geralmente a marca fala... Nossa, a agência não funciona, minha agência era péssima. Mas aí é aquela coisa... Já entendeu o porquê, né? E a agência tá lá há 3 meses esperando o acesso ao Google Analytics. E, sabe, ela nunca conseguiu entrar para fazer uma campanha, né? Tipo, ela nunca teve os assets da marca. Ela demorou 2 meses para ter uma aprovação interna da marca para vir. Então, tipo, não foi a agência que atrasou o processo, né? Exatamente. Tipo, foi a marca que também não liberou e não aprovou e não deixou o projeto andar. Então, tipo... Né, essa questão de admitir essa responsabilidade no processo das marcas também é bem importante para que a relação dê certo. Sim. A gente agora já entendeu uma coisa. Então, não tem por que as marcas não procurarem a Bidan antes dos seus processos, né? De jeito nenhum. Não tem mais. Não é porque eu sou gente, CEO, mas, por favor, gente, converse com a gente. Não tem mais o porquê. Porque, assim, o que a gente, né, entrega nesse processo. Isso vai ser, assim, desculpa até te cortar, mas é algo que eu, como agência, né, eu acho que é algo que eu fico às vezes me perguntando, assim, muitas vezes, por que às vezes chegam algumas oportunidades, mas é aquilo, a gente questiona a marca, quer entender algumas informações, né, objetivos, e não tem essa clareza, não anda, né? Então, assim, se a gente tem esse direcionamento, vai ser maravilhoso para os dois lados, né? O relacionamento já começa da melhor forma possível, né? Alinhados, Exato. Né? Assim, para as marcas, o que a gente já ajuda de cara, além de, né, fazer isso realmente hoje sem custo, é porque a gente, tipo assim... Todo o teu processo de busca acabou. Então, você vai só conversar com a gente vai organizar tudo isso. Então, a gente reduz tempo de... Hoje, a gente reduz 82% de chance de você errar numa contratação. A gente reduz em mais de 90% o custo de uma concorrência, porque a gente entra com todo o nosso time para fazer isso de graça. Então, tipo, com um processo ali qualificado e toda a gestão. Então, você continua fazendo o que você precisa estar fazendo lá. E, tipo, quando você precisar ser chamado para concorrência, você vai ser chamado. Né? Tipo assim, que a gente diz que tipo, o processo é com a gente. E para as agências tem o benefício porque elas só vão receber leads que tem a ver com o perfil delas. Né? Então, tipo assim, eu recebo várias oportunidades, mas tipo, não tem fit com o que eu entrego, não tem expertise, ou tipo, é uns budgets tipo, aleatórios do que eu posso atender. Então, quando a gente leva para uma agência, olha, é uma marca que você tem capacidade de entregar num segmento que você tem uma expertise interessante e tá dentro do que você quer receber. Né? Então, tipo assim, que cobre a tua estrutura e te dá algum lucro também, né? Então, para os dois lados é bom. E a gente é remunerado por success fee, né? Então, para as agências também tipo, não tá pagando a Bidan por algum processo específico. É tipo assim, se eu levei a conta, eu vou fazer esse pagamento, senão não, né? Então, a gente sempre encontrou uma maneira de trabalhar de uma maneira mais justa nesse mercado, né? E sustentar, obviamente, o nosso business, né? Mas para os dois lados, assim, a gente percebe entregas muito, muito relevantes, assim, de verdade, né? A gente tá falando sobre pesquisa também, né? Um pouquinho antes aqui de gravar o podcast, mas a gente pesquisou muito sobre qual é a dor das agências. Dor das agências hoje, não tem comercial ativo. Exato. Né? Então, espera o telefone tocar, o e-mail chegar, a indicação né, de alguém vir. Hoje, acho que o principal ponto é a indicação, né? Total. Mas a gente nunca sabe quando é que chega uma indicação, né? Você pode receber 5 no mês, você pode receber 1 no ano. Né? Então, e aí, tipo, previsibilidade de negócio, né? Eu falo, tipo, uma agência não vive de área, ela vive de negócio. Então, não dá pra você não ter um pipeline um pouco mais previsível. Total. Né? Então... E acho que vem todo um outro processo, porque às vezes a agência espera a indicação, só que ela às vezes nem mede NPS, não mede a satisfação do cliente, então ela não sabe se o cliente está feliz realmente ou não, para indicar ou não. Então, aí são alguns outros problemas, mas, né, passos para trás para chegar nesse ponto da indicação. E até já conversando com um lado aqui voltado para a própria agência, Cá. Assim, eu entendo que a Bidan tem esse processo, né, onde vocês
entendem a agência, tem realmente fit, não é qualquer agência que entra nesse portfólio de vocês, né? Mas para as agências que não estão no seu portfólio hoje, né? Muita agência acha que ela não pode falar não para as marcas, né? E aí acaba colocando para dentro de casa marcas que não têm fit com elas, marcas que elas não têm experiência nenhuma, marcas que não fazem nenhum, não agregam também, né? Exato. Acho que o que você, né, com a tua experiência aí, são quase 20 anos de carreira, né? Sim. Com a sua experiência, assim, o que você daria de direcionamento para as agências, né? Antes de entrarem na Bidan, para elas começarem a se conhecer também, para que elas entendam, putz, esse é o meu mercado, eu me garanto muito bem com marcas com esse perfil, eu posso falar não para leads, né? Uma coisa que eu, depois de alguns anos, eu aprendi isso, né? Eu falo, gente, não, existem empresas que eu não vou conseguir atender da melhor maneira, então eu prefiro nem começar, porque vai frustrar tanto o meu time quanto a marca. E aí isso gera uma reputação ruim, a questão da indicação que não vem, né? Então, o que você daria, assim, de direcionamento para essas agências? Vamos lá. É um ponto difícil, conhecendo a realidade das agências e por que elas não dizem não, né? Uhum. Entra naquela questão do comercial que Exato, não é estrutura. ativo. Uhum. E aí, bom, chegou uma oportunidade, chegou uma indicação, eu vou fazer dar certo porque eu preciso fechar uma conta. Né? Então, tipo assim, porque eu preciso engajar meu time, ou porque eu preciso melhorar meu fluxo de caixa, né? Tipo, com essa alta competitividade que a gente tem no mercado de agência, né? Por preço, então quando chega alguma oportunidade, eu vou querer fazer dar certo e contar uma história que, tipo, garanta que aquela marca ali, tipo, de alguma maneira me contrate. E essa é uma grande realidade das agências. É muito, assim, maduro, assim, até eu escrevi sobre isso recentemente no LinkedIn, quando eu percebo que uma agência sabe dizer não, assim, sabe? Conscientemente, cara, eu não dou conta. Ou eu não tenho expertise. Eu realmente nunca fiz isso na vida, eu nunca fiz isso com esse segmento. E tá tudo bem, eu acho que a coisa mais importante que eu acho é você ser honesto. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, pra mim, relações pessoais ou profissionais, elas partem da, sabe, jogo aberto. Exato. Tipo, olha, você mandou um briefing aqui pra mim, sei lá, eu não tenho a experiência que você precisa no teu segmento, mas, tipo, sei lá, eu tô disposto a tentar. Eu acho que eu tenho essas e essas habilidades num segmento que eu nunca atuei, eu acho que dá pra complementar. E aí, tipo, deixa a marca avaliar, né? Porque daí eu acho que se você parte desse ponto mais honesto, pode ser que flua melhor do que você fechar alguma coisa que você não vai entregar. Porque daí você resolve um problema aparente que pode ser fluxo de caixa, mas você tá trazendo, tipo, você fazer uma má entrega pra marca. O tempo de vida vai ser muito curto. Vai ser curto. A marca vai depois falar que você é uma agência ruim, né? E aí hoje a gente sabe que as pessoas mudam de cadeiras muito rápidos dentro das áreas de marketing nas marcas. Então, hoje estou na empresa X, vou para Y e saio falando mal dessa agência para todos os lugares. E eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem ainda são pessoas dentro das agências também, né? Então, as agências estão sofrendo para fazer contratações de pessoas, manter essas pessoas dentro de casa, porque elas concorrem não só com outras agências, mas com marcas que estão internalizando e também estão levando esses talentos para dentro de casa. E aí você traz uma conta que, tipo, em vez de engajar o time, desengaja, porque o time não consegue entregar, não consegue fazer uma boa entrega. E aí se frustra, né? E essa frustração ali de não ter uma conta bacana, o cliente não vê o valor, né, no que está sendo feito, você está, tipo assim, criando um problema de negócio, né? Então, ter um pouco dessa consciência, e eu acho que é muito mais sobre fazer um trabalho, muito mais sobre estratégia e sobre consistência do que dizer sim para tudo que chega, né? Então, acho que é um pouquinho sobre isso, assim. Contar uma história curiosa, assim. Quando a gente começou a fazer... abrir a Fala Criativa, que é a agência hoje de RP do Grupo Fala. E a gente começou fazendo um serviço de agenciamento de palestrante. 2 anos depois eu pivotei e entrei no mercado de RP. E aí, um dos meus clientes de palestra era o Rony Meisler, CEO da Reserva. E quando ele ficou sabendo que a gente tinha começado a fazer PR na Criativa, ele falou, Berê, quero contratar vocês para o trabalho de PR aqui da Reserva. Falei, nossa, brilhou, né? O meu olho, ele brilhou. Falei, imagina eu ter a Reserva aqui dentro.
Aí, 5 minutos depois, veio um estalo, eu falei, eu não vou conseguir atender a reserva, né? Eu falei, olha, Rony, te agradeço de coração, né? Mas eu não vou conseguir atender vocês da melhor maneira possível, né? Quando eu estiver pronto, eu te aviso. Então, depois de um ano, assim, né, onde a operação estava rodando, eu já tinha algumas pessoas dentro de casa, me liguei para ele, eu falei, acho que agora eu tô pronta. E aí, a gente começou a fazer um trabalho com eles, ficamos com eles uns 4, 5 anos, assim, e Bacana. funcionou muito bem. Mas imagina se eu não tivesse falado não naquele momento. Ia gerar uma frustração estragado a horrível. relação. Até o relacionamento entre a gente, de repente, ia ficar um pouco frágil, né? Sem Tipo, dúvida. acho que é isso. A gente entender também qual. Agora, eu falando como agência, entender um pouco do nosso momento, né? Então, eu estou preparada para esse perfil de conta, né? Se eu antes estava atendendo empresas desse tamanho, eu pular para cá tem que ser degrau por degrau, como qualquer coisa, Sem né? dúvida. Na vida, nos negócios, né? A gente dá saltos, às vezes a gente cai. Sem dúvida. E a gente até agora, aproveitando o gancho, assim, a gente acabou de lançar semana passada, ou retrasada, um programa de indicações, porque o que a gente percebia justamente é que tem muitos leads que chegam nas agências e que não fazem sentido para a agência. Exato. E aí ela não resolve o problema do cliente. Então, às vezes, é legal, tipo assim, poxa, eu não vou atender essa conta, porque eu não tenho estrutura, ou porque eu tenho um cliente que concorre diretamente, eu não posso abrir um Exato, outro que tem acontece diversas, muito, é. ou tipo, o budget para mim não faz o sentido, porque é muito alto, ou porque é muito baixo, ou várias coisas. E aí a gente sempre contou no mercado, né? E essa também era uma questão de comunicação nossa que a gente ajustou, que a gente só gerava leads para as agências, né? Tá. Então, tipo, a gente é um gerador de leads aqui para as agências. Aí agora a gente está fazendo um clube de benefícios para as agências, então, porque a gente não só gera leads, a gente quer ajudar como, né, como negócios, mas a gente falou assim, por que não receber das agências leads que não fazem sentido para elas? Então, tipo, a gente também começou a comunicar, tipo, a Bidan também recebe leads. E não é porque a Bidan quer só gerenciar concorrências, obviamente, também que sim, mas eu digo assim, é muito sobre a comunidade de agência mesmo, sabe? Incrível. Poxa, manda pra cá, a gente vai fazer um trabalho decente aqui na Bidan de entender esse lead e conectar com o parceiro certo nesse momento. E aí é uma conta que depois pode voltar para você, inclusive, sabe? Então, tipo, a gente abriu, tem lá no nosso site, inclusive, né, o programa de indicações, entrem lá, né, para não desperdiçar esse lead e também dar um suporte para aquela marca, sabe? Então, tipo assim, poxa, aquela agência nem me respondeu, porque às vezes vê um e-mail, tipo assim, não faz sentido, nem responde, Exato. né? Então, tipo assim, olha, eu não posso te ajudar, mas vou te conectar aqui com a Bidan, né? Tipo assim, ela vai te ajudar a encontrar uma agência mais aderente a esse desafio, porque nesse momento, por motivo X, eu não posso te atender, né? E aí, tipo assim, poxa, que agência legal, né? Que bacana. Exato, a pessoa né? vai lembrar disso no Total, futuro. né? E aí, enfim, aí foi uma maneira de a gente falar assim, cara, e também criar essa consciência para as agências que, tipo, se a gente tem 16 mil agências ativas no Brasil, fora assessorias, fora consultorias, fora as empresas de tecnologia que concorrem em várias frentes com a gente, de mídia, BI, CRM, enfim. Cara, por que a gente não se ajuda? Ai, Né? Que eu eu sou digo essa assim, pessoa. por que não ajudar, sabe? Em vez de, tipo assim, poxa, deixa isso acontecer de qualquer maneira, por que não fazer um ecossistema mais bacanas? Porque, até pela nossa qualificação de agências, a gente está falando de ter agências bacanas no mercado. Né? Eu quero que tu tenha bons concorrentes de bom nível, assim, que eu digo assim, porque circula melhor, a gente amadurece mais essas contas no mercado e elas vão sendo retribuídas, né, de diversas maneiras. A gente segue, agora a gente está com um bid bem interessante de uma marca, que ela procurou a gente e ela falou assim, cara, eu preciso trocar de agência agora, mas, tipo, eu amo a agência que eu tô, eles me recomendaram vocês, porque o meu negócio está crescendo muito e eles, tipo assim, podiam me ajudar até aqui. Exato. E eles mesmo entenderam que daqui pra frente, tipo assim, agora eu preciso de uma agência com uma outra estrutura, com uma outra visão. Então eu falei assim, e é uma agência parceira nossa, né, também por um acaso. E aí até eu liguei pro senhor e falei assim, cara, pô, parabéns, sabe? Obrigada, tipo assim, né? Não, Assim, parabéns tipo, tipo pela assim, postura. não por indicar pra Bidan, mas tipo assim, que bacana você dizer, tipo assim, cara, eu não consigo mais. Daqui pra frente é um outro parceiro que faz sentido, não sei qual é esse melhor parceiro, então, tipo, conversa com a Bidan, ela vai ver quais são essa nova estrutura que você precisa e, sabe,
até abrir mão da conta no momento certo, porque eu tenho certeza que esse gerente de marketing, né, tipo assim, se ele mudar de empresa daqui a pouco, ele pode voltar para lá, Com certeza. pode ser que ele volte por um outro motivo, por um outro Com serviço, certeza. pode ser que ele recomende essa agência para um outro colega do mercado, porque, tipo, é sobre isso. No final das contas, a gente não confia em CNPJ, a gente confia em pessoas, Exatamente. né? Então, essa postura eu acho que é super interessante, assim. Eu fico um pouco assim, porque todos os mercados ali, existe essa questão do concorrente trocar, né, e um ajudar o outro, e no mercado de comunicação isso é tão difícil, né? Tipo, eu falo muito isso, assim, existe mercado para todo mundo. Eu não vou conseguir atender todas as marcas, nem se eu quisesse. Primeiro, como estratégia de negócio, eu não quero, né? Mas nem se eu quisesse. Então, eu acho, assim, que esse programa de indicações aí eu amei, porque eu acho que é algo que o nosso mercado, ele precisa, assim. Acho que o que acontecia, né, anos atrás, tem que mudar, Sem dúvida. né? As grandes agências que não olhavam para as menores, né, estavam sempre com o nariz aqui, não achavam que tinham essa concorrência e hoje eles começam a entender que sim, né, que algumas estão começando a atrair contas, né, porque dentro das grandes agências, às vezes algumas contas são minúsculas e dependendo do perfil da agência, é uma baita de uma conta, né? Você Total. vai olhar de uma outra forma. Então, assim, tem mercado E para todo mundo e a gente pode se ajudar mais, com certeza. e uma das coisas de bandeira assim, que a gente tem na Bidana é, tipo, vamos democratizar a criatividade. Uhum. A gente já fez alguns processos de concorrências que a gente tirou o modo de falar, né? Não tiramos de lugar nenhum, gente. As marcas procuram a gente, né, nesse processo. Mas, tipo, de que saíram de grandes agências por essa questão. Sou uma grande conta, que dentro de uma grande agência eu sou muito pequenininha, então eu Isso, não né? tenho ali, né, o interesse suficiente daquela agência. E a gente entregou para agências, tipo assim, fora dos grandes centros, né? A gente entregou uma das grandes marcas aqui de cosméticos do Brasil para uma agência que é de Caculé, no interior da Bahia. Caramba. E tá fazendo um Incrível. trabalho incrível. Então, que assim, tipo, a gente quer apresentar agências novas também, né? Então, eu não quero falar só das mais do mesmo, que tá tudo bem, porque vai servir para tem muita De marca. novo, tem mercado Tem para mercado para todo mundo, mas tem, tipo, muita agência boa querendo fazer coisas legais e que, tipo, estão nos interiores da Bahia, estão no interior do Ceará, estão no Piauí, estão, tipo, em Porto Alegre, né? E aí é, tipo assim, e graças à tecnologia, né, digamos assim, e como a gente consegue trabalhar no digital, a gente consegue também, tipo, conectar com esse fit de cultura mesmo, sabe? Não só de entrega e, tipo assim, trazer mais gente bacana no mercado também, refrescar os ares criativos, né? E eu acho bacana, assim, a gente tem que puxar a indústria para cima, né? Então a gente tem que puxar régua, sabe? Tipo assim, poxa, você vê uma campanha no ar, tipo assim, poxa, não foi da agência que a gente sempre sabe que lança aquela campanha, e de repente você vê a assinatura de uma agência, tipo, que agência é essa? Exatamente. Né? E, tipo assim, gerar esse interesse, tipo assim, subir a régua, como eu digo, você sabe, subir a régua para fazer entregas melhores, sabe? Tipo, com preços mais acessíveis quando for importante também, mas, tipo, respirar coisas criativas novas, né? O Brasil acho que um dos países mais criativos do mundo, né? E aí a gente acreditar que só em São Paulo as coisas acontecem Totalmente. diminuir demais a nossa capacidade de criar. Totalmente. Cá, em relação ao crescimento do nosso mercado, né, de comunicação, como eu comentei no início, a Bracon olha para um crescimento ali numa média de 20%, né, do mercado. Você tá no dia a dia, né, desses deals. Você também, como que foi esse primeiro semestre? Qual que é a tua visão em relação ao segundo semestre, que normalmente é melhor, né? E a gente entende o porquê. Mas você também é otimista? Tem alguma área da comunicação que você enxerga de uma forma mais otimista do que outra? Bom, eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser otimista, obviamente. Acho que assim, ano passado foi um ano. O segundo semestre ele é muito bom para o mercado de agências, né? Mas ano passado foi bem complicado porque a gente teve mudança presidencial, teve esses movimentos políticos, econômicos, a gente teve ali, tipo, tudo isso seguido de Copa do Mundo, com Black Friday e Natal. Então, assim, foi tipo assim, parou. Parou total. Mas o que teve de impacto pra gente no primeiro semestre foi incrível, né? Tanto é que a gente teve um dos nossos melhores
quarter de performance foi no Q2 desse ano, que não é o melhor, historicamente, geralmente é o pior, e foi, tipo assim, extraordinário pra gente, porque foram concorrências que começaram no início do ano, e aí foram fechando ali entre abril, né, maio e junho, que foram meses ótimos pra gente. Mas que foi esse trabalho de consistência, né, que estavam gerando novos negócios, eram, tipo, finalizações de contratos que estavam rolando. Porque nesse primeiro semestre o que a gente sentiu foi bastante retração, bastante segurança, assim, tipo, foi muito respaldo, o que rolou foi muito respaldo de quem segurou a verba do ano passado, e aí, tipo, precisava, né, colocar para rodar esse ano, obviamente, mas as verbas desse ano estavam mais, assim, sendo seguradas. Mas agora a gente percebeu um movimento, assim, nas últimas 3 semanas, bem recente, tipo assim, voltamos, assim, ufa, né? Parece que o mercado tá melhorando, né? A gente tá tendo mais busca proativa, assim, da gente para os processos de concorrência. A gente também terceiriza, né, o comercial de algumas agências. Então, tipo, agora começou um volume maior de procura, de volume de reuniões também. Então, assim, ufa, parece que o mercado está andando. Então, acho que, assim, tem que andar. A gente não tem opção, né? Tipo, marketing como marketing, mídia em si, no final das contas, eles são, tipo, um dos principais pilares para que as marcas batam suas metas de negócio no final do ano. Então, não tem como cortar marca, né? Marketing, de uma forma geral, né? Então, tô otimista, assim, a gente pretende gerenciar 160 concorrências agora nesse último trimestre, é a nossa meta, né? Para esse final de ano, assim. E espero que as oportunidades venham, né? Então, tipo, tem todo o investimento da nossa parte também, obviamente, né? A gente não espera cair do céu, a gente acredita muito em marketing, né? Então, a gente também investe, né, em agência de performance, a gente investe em agência de PR, a gente tem um time interno de marketing, né? Porque a gente acredita também no modelo híbrido, né? Então, e fazendo todas essas ações para que, de fato, as marcas cheguem na gente, assim, também, né? E apoiar de uma maneira mais prática também, e que nem eu falo, a gente trabalha para a vida não existir. Né, para que algum dia essas marcas de fato encontrem os parceiros certos e consigam ali ter uma relação que não procurem a gente todo ano por uma nova concorrência, né? Então, tipo, consiga de fato ter um parceiro que vai fazer contratos ali de 24 meses, 36 meses. O sucesso para vocês também é esse, né? Porque Sem se dúvida. tem esse match da melhor maneira, que ele dure o máximo que puder, Total. né? Acho que... E não é uma coisa ruim, né? Daí, até um outro dia, um amigo de mercado perguntou, mas não é péssimo para você se uma marca vai ficar 3 anos com uma agência? Eu falei assim, não, porque se ela está 3 anos com uma agência, que ela contratou para um determinado serviço, quer dizer que ela está crescendo, que ela está evoluindo e ela chama a gente para outras frentes, né? Então, fiz um trabalho tão bom que na próxima vez ela vai lembrar de mim também. Exato, porque, tipo, sei lá, contratou com a gente uma agência de performance, né? E aí essa agência de performance começou a gerar leads, eles começaram a fechar negócio, começou a aumentar o faturamento. Agora é o momento de investir em comunicação. Agora é o momento de investir em PR. Então, eles vão buscando a gente para essas frentes, porque a gente vai falando para eles, olha, não é só performance que resolve, né? Talvez tem outros serviços, né? E o que você falou também sobre, né, esse ponto que eu me lembrei agora, sobre quais serviços, né, que estão mais quentes, assim, comunicação de uma maneira geral, comunicação principalmente no digital e mídia, eu acho que é meio que uma compra always on, né? Tipo, sempre tem deal rolando, assim. Mas esse ano a gente vendeu muito PR. Acho que foi o ano, assim, tipo, que PR foi, assim, de longe a coisa que a gente mais vendeu, assim. Teve, acho que no próprio Q2, que foi esse quarter que eu compartilhei contigo, a gente vendeu 18 contratos de PR. Incrível. E motivo, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas foi acho que grandes layoffs, né? Principalmente das empresas de tecnologia, porque foi um mercado que comprou muito PR, porque precisava muito fazer parte de gestão de crise, né? E toda a parte de, tipo, ainda construir, né? Ou manter um pouco da reputação ali naqueles layoffs constantes que aconteceram também. Então, claro que foi também por causa dessa movimentação do mercado também que a gente percebeu bastante, assim, que aconteceu. E quando você fala desses deals que vocês fizeram, quais os perfis, assim, de agência? As bigs, médias, pequenas? Todos os portes. Assim, não tem tanto uma... A gente trabalha muito com médias agências, assim, é muito mais o nosso perfil, assim. As bigs são nossas parceiras, obviamente, porque a gente trabalha, né, com contas grandes nacionais, trabalhamos com multinacionais, né, também. Então, obviamente, elas já vêm com a ideia... as agências que a gente já conhece, fazem parte daquele bid, então, obviamente, elas estão ali no meio... já são parceiras nossas desde o começo, assim, né?
Mas a gente sempre tenta assim, deixa eu te apresentar uma outra agência aqui, ó, não são essas que você conhece, mas eu acho que ela tem potencial. Legal. Vamos avaliar? Deixa eu te mostrar o portfólio, ela fazer um pitch para você ter uma ideia e considerar no processo, né? Então a gente tenta trazer isso também, não porque a gente quer, tipo, tirar ou não, mas tipo assim, sabe, deixa eu apresentar uma coisa nova que talvez... Dá oportunidade também, né, para essas outras agências. Acho que isso é extremamente importante. Exato, sabe? Então, é um pouquinho também do que a gente olha de fazer cada processo muito humanizado, né? Então, a gente não faz qualquer processo assim, tipo, a gente não é uma plataforma, né? E essa foi uma decisão bem importante, que a gente já voltou nesse tema várias vezes internamente como lideranças. Vamos criar uma plataforma onde a gente coloca lá o briefing, onde a gente faz o marketplace de agência, e daí, tipo, eles fazem os matches ali e tal, assim, tipo, não. Esse ano, assim, final do ano passado a gente orçou, né? Tipo assim, vamos orçar, vamos criar essa plataforma, vamos tirar a nossa mão e colocar num produto para, tipo, até pra gente ranquear melhor, assim, como business e tal. Mas a gente falou assim, cara, a gente não vai resolver o problema de mercado. Tá. Porque, de fato, eu vou, tipo assim, esse cara vai continuar comprar por preço. Exato. E se ele comprar por preço, tipo, vai estar a mesma dor no mercado. Tudo bem que a gente vai ganhar dinheiro, porque vai funcionar, porque vai ser mais fácil ter um marketplace de agência. Vocês vão conseguir escalar mais, mas perder um pouco da essência, né? Então, vou estar resolvendo. E assim, a gente não é uma empresa... Claro, como negócio, obviamente, a gente precisa faturar, ter lucro, tudo mais. Mas, tipo assim... né, a nossa empresa, ela não tem investidor, ela não tem nada por trás. E é uma escolha nossa, assim, também. Porque a gente quer ir muito no próprio ritmo. Eu quero ir no meu próprio ritmo como CEO. E, tipo, o meu propósito não é, tipo, ganhar milhões. É sobre, tipo assim, eu quero resolver essa dor do mercado. Se eu não resolver, eu quero contribuir, sabe, com essas discussões para que, sei lá, alguém um dia faça de uma outra maneira, mas abrir esse caminho. E eu quero mais ir com calma e fazendo cada processo de maneira humanizada mesmo. Então, a gente vai não olhar só para o briefing, mas a gente vai olhar para aquele cara que chegou ali pra gente, qual é a dor que ele tá tendo na posição que ele tá. Né? Então, tipo, às vezes ele tá, tipo assim, com medo de perder o cargo, né? Às vezes ele tá com vários medos de não saber gerenciar a escolha certa. Então, tipo, dar esse suporte de confiança ali pra ele, assim mesmo, pra que, tipo assim, calma, vai dar certo o teu processo, você não vai perder esse dinheiro na empresa, vai dar tudo, sabe? Tipo assim, você vai ter uma boa recompensa no final das contas, a marca vai andar bem, sabe? Então, e eu acho que isso é o nosso valor, assim, principal, sabe? Tipo, por isso que a gente não faz processos correndo, por isso que a gente não vai, né? Tipo, a gente faz... É eficaz e simples o processo, mas é mais sobre fazer certo do que fazer, tipo, muito, sabe? Que eu digo assim, volume. Qualidade, não quantidade, Exato. Né? Perfeito. Nossa, aula. Tanto para as agências quanto para as marcas. Maravilhoso, cara. Obrigada demais, assim. Acho que temos conteúdo para horas e horas e horas. Então, de repente, uma segunda parte aqui, mas acho que a grande lição disso tudo aqui, tanto para as agências quanto para as marcas, se conheçam. Né? Então, a agência entenda, né, quem que é o seu cliente ideal, né? E marcas entendam o que vocês precisam para que vocês tenham o parceiro ideal, né? Então, acho que essa é a grande lição de hoje. Assim, cara, eu te acompanho no LinkedIn, então eu sou suspeita, adoro os seus conteúdos, mas compartilha com o pessoal também, onde que, né, como eles podem te achar, né? Qual que é teu LinkedIn, redes sociais da Bidan também, porque eu acredito que nosso público aqui vai se beneficiar demais, né? A partir do momento que eles passarem a acompanhar vocês. Obrigada pelo convite novamente. Para quem quiser acompanhar, meu perfil no LinkedIn é Camorandi, né? CAH Morandi. O perfil da Bidan, né? Também, então, é Bidan, acho que é @Bidan. A gente põe aqui, BR, no Instagram e no LinkedIn também, né? O site também. Então, fiquem à vontade, assim mesmo. Se for marcas para trazer desafio, se for agência para discutir como criar uma estratégia de negócio ali também. Então, a gente está disponível, assim, para conversar mesmo, né? Eu acho que esse é isso que a gente está querendo nesse momento. Tão saudável isso. Exato, sabe? Então, contem com a gente aí nos processos, né? E, novamente, obrigada pelo convite. Eu acho que foi super bacana, assim, quando a gente fala, a gente relembra o que a gente está fazendo, e isso também é muito gostoso. E obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.